preparados. Tá certo? Então, Bom dia. Então, eu gostaria de saber se já estão todos preparados. Maria Cláudia também? Camila? Alô, Adu? Então, Camila, a gente pode começar? Tá me ouvindo? Eu sou Maria Cláudia. Oi, Maria Cláudia. Ligue Tá me a ouvindo? câmera. Tá me ouvindo? Sim. Ligar a câmera, não é? Ligue a câmera para a gente lhe ver, para você fazer a Começa a apresentação. iniciar, né? Eu disco aonde? Eu liguei, agora é de webcam, como é que eu faço? Iniciar E embaixo tem o Camila, símbolo de uma pode câmera. E aí você aperta e permite o acesso. apertar a câmera. Eu apertei, ou não? Eu apertei. Ainda não apareceu nada. Ai, meu Deus. Tudo bem, você pode começar sem a câmera. Professora, Mas eu não sei como... Eu acho que é 605. permitir, não é? Tem que permitir. Eu permiti. Tá me vendo? Hein? Não, ainda não, Camila. Ainda não, Maria Cláudia. Agora, não tá me vendo, não? Ainda Eu apertei a câmera. Agora, tá me vendo? Não. Camila, acho que ela poderia começar sem a câmera. Agora. Posso começar? Esse Pode é o trabalho sim. número 605. Vou colocar aqui. Isso. Então, bom dia. Bom dia. Eu sou Maria Cláudia, psicóloga, doula. É uma grande satisfação participar do 5º simpósio da Universidade de Pernambuco em pesquisa em saúde para a saúde. Nesse momento, irei abordar sobre a escuta da mulher em parto. A dor, de uma forma ou de outra, ela está presente na vida humana. Provavelmente, é também o mais comum sintoma encontrado na prática clínica. São características de alterações nas funções orgânicas normais, como a menstruação, gravidez e parto. A mulher que vai parir, ela chega na maternidade sem saber lidar com o trabalho de parto e também sem saber lidar com a dor. Essa dor, somada com a condição de sofrimento desta mulher, sofrimento que também se relaciona a experiências traumáticas. Essa dor sentida não é culpa do filho que vai nascer. Porque uma nova vida passa por essa condição. O filho tem um momento de ser expelido do ventre. E esse é o instante de libertação para o nascimento, para a vida. Também a culpa não é do companheiro que colocou esse filho dentro dessa mulher. Então, é preciso ressignificar, não é? É preciso ressignificar essa dor. Essa dor somada é uma condição de sofrimento dessa mulher. Sofrimento que também se relaciona com experiências traumáticas, como eu também falei, né?
E nessa fala, eu trago Násio, né? E ele diz: tudo isso são eventualidades pelas quais a dor de outrora volta no presente, sem que identifiquemos esse retorno como ressurgências de um sofrimento esquecido. E ele continua: eis porque qualificamos de inconsciente uma antiga dor corporal que voltou ao presente. A dor gravada no inconsciente, ela reaparece sobre diversos aspectos que se impõem a nós sem que saibamos. Assim, a importância de uma escuta, não só o que essa dor provoca. A partir daí, de então, que a doula, aquela que acompanha essa mulher durante um atendimento acolhedor, uma abordagem breve, assistir essa mãe nesse momento de sofrimento, possa ressignificar essa dor. A passagem de uma dor com sofrimento que angustia, que penaliza, para uma dor sem sofrimento que proporciona à mãe a libertação de partejar, de dar à luz. E a escuta pode encontrar na psicanálise momentos estruturada em 3 momentos distintos. O primeiro momento é a escuta que acontece durante o trabalho de parto. O segundo momento é a escuta que ocorre no momento do parto. E o terceiro momento é a escuta que se dá logo após o parto. E pode acontecer em um momento específico de uma maternidade. E nesse contexto, a doula, ela pode ajudar a mulher a aprimorar essa escuta. Ela, com essa escuta, ela vai favorecer a parturiente a parir, beneficiando a continuidade da mãe com o filho na amamentação. Obrigada. Obrigada, Maria Cláudia, pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade de compartilhar com todos a sua experiência e a sua sensibilidade, né, por essa relação entre um momento tão especial e a questão da dor. Acho que você foi bastante feliz na escolha, né, de um referencial como da psicanálise, para encontrar os sentidos, né, e as significações para isso. E eu sou Charmênia Cartacho e eu também estou como a sua avaliadora, né? Eu gostaria de saber um pouco, uma curiosidade minha, né, com relação à provocação que você faz com relação ao tema, como a equipe, né, de trabalho da maternidade considera também a importância desse trabalho que você está realizando, dessa relação que você faz em momento de parto, só para a gente poder saber mais de como essa questão está ali no trabalho, né, que você realiza. Eu sou doula, né? Doula voluntária do SUS, da maternidade, né? E aí do CISAM, é um prazer imenso. E a equipe, de início, ela tinha dúvidas, né, com relação ao trabalho da doula, mas atualmente essa equipe é bem aberta, é bem única, porque a equipe ela percebe o quanto a doula ela consegue intermediar entre
que vai parir, a parturiente e a equipe, porque a finalidade da doula, além dela cuidar dessa mulher, ela proporcionar esse momento, né, um momento angustioso, onde algumas lembranças voltam, né, e contribui para esses momentos que a doula intervém, que a doula fica ao lado, a doula dá essa assistência e faz essa intermediação entre a equipe e a mulher. Realmente é pena que esse trabalho nós fazemos assim, quando ela chega, era um trabalho que seria muito bom se fosse feito antes que ela chegasse, não é? No pré-natal e tudo mais. Mas com toda essa mulher com medo, segurança, não é? Muitas vezes ela está preocupada o que casa, foi que ela deixou em casa, os filhos, um padrasto, né? E ela fica, e isso interfere, né? Então a dor ela calma e ela pode também aprimorar mais essa escuta, a importância, porque quando a mulher relaxa, quando a mulher confia, ela realmente se entrega. Acho que o seu tempo, não é que a gente está bem regulada. Mas, olha, muito obrigada pelo seu trabalho. Quem sabe essa provocação nesse momento pode ser uma inspiração para que você possa ampliar, ou outras pessoas possam ampliar para outros momentos também, né? Então, muito obrigada. A gente vai seguir depois fazendo a sua avaliação. E acho que agora a gente se despede de você e passa para o segundo trabalho, pode ser? Que Muito seria obrigada. apresentado por Rafa, será apresentado por Rafael. Obrigada também. Sucesso. Vai ser apresentado por Rafael Tenório Falcão. O trabalho tem como título Atuação da Liga de Geriatria da UPE durante a pandemia da Covid-19. E o trabalho será avaliado por Raquel. Raquel já está aí, né? Bom dia, Rafael. Tudo certo para a gente começar o seu trabalho? Bom dia a todos. Rafael, bom dia. Você vai ter 5 minutos para fazer sua apresentação e depois a sua avaliadora terá 3 minutos e você constrói a sua resposta para ela. Tá certo? Ok, obrigado. Bom dia. Vale. Meu nome é Rafael Tenório, sou acadêmico de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. É uma alegria participar do 5º simpósio do Complexo Hospitalar da UPE, né, com esse tema de pesquisa em saúde para a saúde, e trazemos, né, através da Liga Acadêmica de Geriatria da UPE, que é situada, né, aqui no UOC, sobre a nossa atuação durante a pandemia da Covid. Junto comigo, os demais ligantes também são autores desse trabalho. E então, durante a pandemia, durante esse desafio que foi colocado para toda a sociedade, e não é à toa que nós estamos aqui hoje nesse simpósio online, de forma remota, né, vimos que os ambientes virtuais, mais do que nunca, com a pandemia, se tornaram uma possibilidade de propagação de conhecimento, não só à comunidade acadêmica, mas também à sociedade, à comunidade de modo geral. Então, a gente percebe que a sociedade mundial passou por alterações no estilo de vida, né, em decorrência dessas medidas tão necessárias como o isolamento social. Por isso, o objetivo desse relato de experiência que trago hoje é justamente registrar a atividade não somente de produção científica, não só a produção de estudo contínuo, mas também a atividade de conscientização social. Que é tem alguém falando, eu acho. Pronto. Então, o nosso objetivo foi justamente registrar essa atividade de conscientização. Acho que tem um microfone aí. Isso. Nosso objetivo foi justamente registrar essa atividade de conscientização social, estudo contínuo e produção científica da Liga como parte da comunidade acadêmica da UPE durante a pandemia. E o nosso relato, né, durante essa pandemia foi justamente a realização de 2 eventos científicos que foram realizados de maneira gratuita e transmitidos no YouTube, né, nos meses de julho e agosto. Então, não apenas realizar os eventos, né, para quem tivesse possibilidade, mas também para quem não pudesse pagar. Foram eventos gratuitos.
O primeiro evento ele foi realizado em julho, né, que foi o primeiro simpósio integrado de saúde do idoso, juntamente com a parceria, né, de 6 ligas, né, a nossa e mais 5 ligas do Nordeste, né, e participaram 5.000 pessoas, e várias temáticas foram abordadas, como a sexualidade no envelhecimento, prevenção de quedas. O segundo evento foi justamente em parceria com a Liga Acadêmica de Psiquiatria da própria UPE, né, que foi o primeiro minicurso de psicogeriatria. Né? Durante 5 aulas, os participantes tiveram acesso a aulas de síndromes demenciais, delírio, depressão e transtorno bipolar geriátrico. Mas também não ficamos restritos tão somente ao modelo expositivo. Né? Participamos de lives, foram realizadas 4 lives, né? Sobretudo no âmbito da conscientização dos idosos, porque sabemos que no início da pandemia não se sabia muito bem com o que estávamos lidando. Né? A doença era ainda uma grande incógnita, não era bem conhecida e ainda, de fato, não é completamente. E então, né, realizamos lives para conscientizar, para tranquilizar, para orientar os idosos, né, com os temas de cuidados paliativos na Covid-19, perguntas e respostas sobre a Covid-19, onde nessas lives os idosos poderiam também perguntar, indagar sobre o que devia ser feito, sobre o que não devia ser feito, quais cuidados tomar, quais não tomar. E também, durante esse período, né, nós realizamos postagens no nosso Instagram, que é o @LigaLaGeUP, né, e a gente tem cada dia mais pessoas participando, seguindo, aderindo a esse canal, porque, de fato, tornou-se um canal de conscientização social. Né? Tivemos lá mais de 25 postagens durante esse período da pandemia, onde, né, temas variados tiveram lá, como conscientização da violência contra a pessoa idosa, imunização, alimentação saudável, atividade física, né, dicas de como aproveitar melhor esse tempo de quarentena, né, com filmes e livros sobre envelhecimento. Então, foi uma forma de democratizar o acesso, né, ao ensino, à pesquisa, né, em uma linguagem clara e acessível. Por isso que a gente destaca, né, que essas atividades possibilitaram, sim, a propagação do conhecimento da saúde do idoso, que nós consideramos tão essencial, né, muitas vezes negligenciado. Né? Nós sabemos que a população idosa, tantas vezes, né, é negligenciada, esquecida, tratada com indiferença, e por isso que a gente considera, mais do que nunca, durante essa pandemia, a necessidade de debater, de conhecer. Né? Claro, reconhecemos a dificuldade das atividades remotas, mas consideramos muito proveitosa toda essa experiência. Obrigado. Obrigada também, Rafael. Parabéns pelo seu trabalho. E agora a professora Raquel vai fazer considerações sobre o que você apresentou. Bom dia, Rafael. Bom dia a todo mundo, né? Primeiramente, quero ser bem breve, porque eu tenho uma pergunta, assim, só questões de curiosidade mesmo. Quero parabenizar a iniciativa do grupo, da Liga. Realmente, trabalhar com a população idosa não é tarefa fácil, principalmente na situação pandêmica, né? O que você citou aí foi extremamente pertinente. Acho que isso foi um trabalho exemplar de mostrar o que está sendo realizado, mesmo que à distância com o público, que às vezes até o alcance de certas informações é mais difícil, né, da gente atingir. E aí surgiu assim, algumas curiosidades que eu queria que você pudesse rapidamente nos contemplar, né? Vocês como Liga pretendem continuar, mesmo após, né, a resolução desse contexto pandêmico, né, com atividades remotas, online, para que tenha uma abrangência maior, porque isso aí mudou, né? Todo o contexto da informação chegar até o usuário. Né? A gente já tem agora uma nova perspectiva, que inicialmente teve muita resistência. Então, quanto Liga, essa é a minha pergunta, a primeira pergunta para você, Rafael. Sim, exatamente. A nossa ideia é que, pelo menos no ano de 2021, as atividades, sobretudo essas atividades maiores, de eventos e cursos, inclusive a gente já está planejando a realização de atividades, né, de simpósios, de cardiogeriatria, de cuidados paliativos, inclusive em outubro agora, né, faremos um de cuidados paliativos em geriatria de modo online, né, e a gente conversando com os nossos docentes, nossos orientadores, a gente nota que é uma realidade, né, que se estabeleceu, né, claro, com muita resistência, que há as dificuldades naturais, mas é uma realidade que não se volta mais. Né? Essa questão das atividades dos ambientes virtuais, né, para nós, principalmente da Liga, a gente vê que o alcance
é muito maior, né? Então, pessoas do Brasil inteiro estão acompanhando as nossas atividades hoje, que certamente, né, no modelo presencial não seria possível. Claro que o modelo presencial tem suas vantagens também. Exato, eu parabenizo também, porque a questão da faixa etária, né, tem toda essa diferença, dificuldade, que era outra questão que eu ia perguntar para você, vocês abordaram a questão de mitos e de curiosidades, assim, foi fácil chegar para esse público sobre essa questão dos mitos e curiosidades? Foi, inclusive, engraçado, né, porque muitas vezes naquele início de pandemia, né, se disseminava, né, de que tudo daria certo contra a Covid, né, e a gente via a apreensão muito grande dos idosos querendo ter essa resposta exata, né, como se quisesse ter um antídoto, uma solução muito rápida. Na vitamina C... Segurança, né, de quem é estudante, de quem está ensinando. Isso, exatamente, né. Foi, de fato, muita gente querendo saber, mas né, as lives que nós fizemos no Instagram, os docentes conseguiram esclarecer muito bem isso. Ok, obrigada, Rafael. Acaba o nosso tempo, infelizmente, mas obrigado. Então, obrigada, Rafael, obrigada, Raquel. Acho que esses trabalhos que vocês estão apresentando só vale todo o nosso incentivo, né? Muito bom saber que tem pessoas tão jovens, tão preocupadas com os mais idosos, né? Numa situação dessa. Muito obrigada. Sua avaliação vai ser feita e eu acho que Rafael Tenório continua com a gente, né? Para o próximo trabalho. Rafael? Agora, quem vai apresentar é a coautora, Eduarda Marinho. Ela vai apresentar o próximo trabalho. Coautora, né? Ela está aí, coautora. Como é o nome dela? Estou aqui, Maria Eduarda Marinho. Maria Eduarda Marinho. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Então, tudo. Você vai apresentar o trabalho Desenvolvimento de Depressão em Pacientes com Doença de Alzheimer. Isso. E eu vou ser a pessoa que vou avaliar também o seu trabalho, tá certo? Você tem 5 minutos para fazer a sua apresentação, depois eu tenho 3 para fazer alguns comentários, você responde, tá certo? Tá certo. Bom trabalho. Obrigada. Bom, então, bom dia. Como já falei, meu nome é Maria Eduarda e junto com Bruno Sutani e Rafael Tenório a gente desenvolveu esse trabalho, que é sobre desenvolvimento de depressão em pacientes com a doença de Alzheimer. Como muitos já sabem, o envelhecimento ele engloba alterações biopsicossociais e, naturalmente, ele aumenta o risco de desenvolver doenças que afetam diretamente a qualidade de vida. Então, nesse contexto, a doença de Alzheimer, ela sendo neurodegenerativa e comprometendo progressivamente as funções corticais, ela afeta a cognição do paciente. Então, assim, é importante a gente considerar a vulnerabilidade desse grupo, uma vez que é muito comum que eles desenvolvam doenças psiquiátricas, como a depressão, né? E o objetivo desse trabalho é justamente determinar os fatores que estão relacionados ao surgimento dessa depressão nos pacientes com a doença de Alzheimer. E o objetivo desse trabalho vai tratar também, a gente tratou de uma revisão integrativa, em que a gente se norteou pela seguinte pergunta: quais fatores propiciam um risco aumentado de desenvolver depressão em pacientes com a doença de Alzheimer? A gente realizou buscas de dados em bases de dados como Lilacs, Biblioteca Virtual e Cielo e PubMed, né, que foram publicados tanto em idioma como português, inglês e espanhol entre os períodos de 2016 a 2020. E a gente usou 2 descritores, depressão e doença de Alzheimer. E aí o resultado consideravelmente importante que a gente teve foi que o transtorno depressivo maior e a doença de Alzheimer nos idosos tem uma relação bidirecional. Isso é, uma vez que o transtorno depressivo maior ele pode ser um fator de risco para a doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer também pode ser um fator de risco para o transtorno depressivo maior. Isso porque áreas como o córtex pré-frontal e o hipocampo são afetadas em ambas as doenças e, além disso, biomarcadores vêm sugerindo mecanismos neurobiológicos compartilhados entre elas, o que é muito interessante, né? E aí, outro ponto bem relevante que a gente trouxe, e não posso deixar de falar, é a perspectiva do diagnóstico diferencial, visto que os transtornos depressivos e a doença do Alzheimer apresentam sintomas clínicos comuns que podem dificultar o diagnóstico no idoso. Então, esses são alguns fatores, e falando um pouco agora do ponto de vista terapêutico,
nota-se que os antidepressivos, que é outro ponto que a gente aborda, vão apresentar pouco ou nenhum efeito sobre os sintomas depressivos, sobre as atividades de vida diária desses pacientes. E aí, um indicador importante observado nessa revisão é justamente a percepção da qualidade de vida desse idoso, desse paciente com a doença de Alzheimer, que muito geralmente é afetado negativamente pela depressão, certo? E aí é fato que a depressão na doença de Alzheimer, ela vai afetar diretamente várias atividades diárias, a sociabilidade, a relação com a família e até o sono do próprio idoso, certo? E aí a gente pode concluir que quanto menos a ocorrência dessa depressão, melhor a qualidade de vida desse idoso. Outra questão importante é a percepção dessa doença. Então, a gente traz também o ponto de que os pacientes que são diagnosticados mais precocemente, eles têm maior índice de depressão, justamente porque eles têm a percepção do que estão passando, do que vão passar, de que a doença progride, de que é neurodegenerativa, e enfim. A gente pode concluir, assim, que a depressão está intimamente relacionada com a doença do Alzheimer, principalmente nos idosos, e o diagnóstico diferencial é muito importante e a gente tem que identificar tanto as semelhanças como as diferenças dos sintomas para, assim, diagnosticar o paciente da forma correta e ter o tratamento correto, que é muito importante. E aí, para fechar, eu queria aproveitar para lembrar que a gente está em setembro, né, e que aí dia 21 a gente teve o Dia Mundial do Alzheimer, teve o Setembro Amarelo, e a gente vê sempre uma comoção muito grande em relação a esses dois assuntos, o que é muito importante, porque o número dos nossos idosos vem aumentando e vai aumentar cada vez mais, assim como doenças psiquiátricas, como a depressão e muitas outras. E, assim, é muito importante a gente abordar esses assuntos. E é isso. Obrigada. Obrigada, Maria Eduarda, pela clareza, não é, da sua apresentação, pela escolha de temas tão importantes e difíceis, né, como a questão da saúde mental, articulada com a questão do Alzheimer, do idoso, e eu fico com uma curiosidade assim, com relação à configuração do problema, eu acho que foi extremamente clara a sua apresentação, mas me gera uma curiosidade no sentido da sua fala final, né, do quanto é importante a sociedade, a família, os profissionais, as equipes de saúde estarem atentas aos sinais, os primeiros sinais de acontecimento de uma ou de outra questão da depressão do Alzheimer ou dessa articulação que potencializa ainda mais, né, o problema. E como na sua experiência, ainda como uma pessoa tão jovem, já trabalhando com essas questões, o que você acha que tem avançado no sentido dos cuidados com essa população e com essa problemática? O quanto que a gente está avançando com relação à certeza de que o problema existe, mas como a gente está, enquanto profissional, lidando com essa questão? Ainda tem muito preconceito, ainda passa muito despercebido, como é que é? Bom, eu acredito que cada vez mais a gente tem buscado, né, ter essa percepção melhor, mas acredito que ainda é extremamente falho, tanto pelos médicos quanto pela própria família, né, porque essa questão da doença do Alzheimer muitas vezes é considerada como parte do próprio envelhecimento, então, assim, o idoso dá sinais e tanto ele como a família não quer, né, ter a percepção de que isso pode ser uma doença, fica um pouco receoso de buscar um médico, e já ouvi muita gente falando também em muitos casos, e até em filmes e séries, enfim, que o idoso, ele, como eu falei, a gente tem um grupo de idosos que tem a percepção mais precoce da doença. E esse grupo, ele tende a levar para o lado de, faz parte do envelhecimento desse idoso, mas não. A família tem que tentar reconhecer, é importante, né, apesar de ser muito difícil, e acredito que a equipe médica, em geral, ainda é muito despreparada para isso, e por isso é muito importante a gente abordar esse assunto, saber diagnosticar tanto a doença do Alzheimer quanto a depressão, juntas ou separadas, e é fato que é muito recorrente no nosso dia a dia, né?
e vai ser cada vez mais, pelos fatores que eu falei, da nossa população idosa está aumentando, e assim como transtornos psiquiátricos. Obrigada, Maria Eduarda. Já assinalaram aí também o nosso tempo. Parabéns. E Obrigada. acho muito importante que desde a graduação a gente já esteja chamando a atenção dos novos profissionais sobre essas questões. Viu? Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, obrigada. Na sequência, a gente tem o trabalho de Maria Júlia Silva de Souza, que vai apresentar sobre a dor física na perspectiva psicanalítica, e eu continuo aqui na minha função também de avaliar esse trabalho de Maria Júlia. Maria Júlia já está aí? Sim. Camila? Bom dia. Maria Júlia. Bom dia, Maria Júlia. Olá, agora eu estou lhe vendo. Maria Júlia, seja bem-vinda. Você tem 5 minutos para fazer a sua apresentação, tá certo? E depois eu vou fazer algumas considerações, algum apontamento sobre o seu trabalho, certo? Ok, obrigada. Meu nome é Maria Júlia, sou psicóloga, né? Pós-graduada em intervenções clínicas em psicanálise, né? Então, o trabalho se intitula Dor Física na perspectiva psicanalítica. Então, é exatamente a partir dessa dualidade corpo-psique, né, que, em geral, nós encontramos na teoria algumas definições acerca da dor física a partir de uma perspectiva neurofisiológica. Então, nós nos atentamos especificamente, em geral, para os componentes biologicamente mensuráveis do corpo adoecido. Então, os elementos psíquicos e subjetivos, eles passam a ser considerados, de forma recorrente, apenas após a experiência dolorosa, quando a gente passa a questionar quais as possíveis consequências psicológicas que podem se desenvolver no sujeito que é acometido por essa experiência, né? Então, dessa forma, nós acabamos estabelecendo em um polo o fenômeno doloroso, né? E em outro, as suas consequências, onde essas consequências acabam aparecendo como prolongamentos emocionais resultantes da experiência dolorosa. Então, quando a gente passa para uma compreensão do corpo e da psique como uma unidade indissociável, a gente considera a incidência do psiquismo no processo de formação da dor física. Assim, a gente consegue distinguir, sem separar, a dor física da dor psíquica. E a partir da concepção psicanalítica, a gente vê esse corpo, né, que se escreve a dor física, que é o corpo erógeno, que é esse corpo investido libidinalmente, e que é resultante do desenvolvimento psicossexual. Então, dessa forma, a dor ela também é tida como um conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico. E a experiência dolorosa, né, passa a ser esse conceito limítrofe, porque ela vai distinguir e unir ao mesmo tempo o que está fora e o que está dentro. Então, a partir disso, a gente se faz necessário que a gente possa compreender como é que se caracteriza a dor física e como se formam esses componentes psíquicos que participam desse processo de formação da dor física e da experiência dolorosa. Então, né, esse é o nosso objetivo desse trabalho. Quando a gente vai passar, né, para essas definições e esmiuçar exatamente, né, o que ocorre nesse processo, né, nós observamos que o psiquismo forma a representação desse corpo lesado, quando ele passa por essa experiência dolorosa, né, em que, em seguida, né, há um rompimento da homeostase do sistema psíquico. E aí o sujeito passa a sofrer o impacto dessa comoção e esse eu fica transtornado por essa experiência e registra esse impacto. E esse impacto passa para um registro do que nós chamamos do impacto de registro inconsciente. E é então que o eu, né, na tentativa de se defender disso, ele se utiliza de mecanismos defensivos para reagir a essa agressão. Então, a dor corporal, ela se deve, né, mais do que pela lesão e pelo transtorno, ao esforço que o eu acaba fazendo para se defender desse transtorno. Assim, né, se constata que essa resposta à agressão física, a essa experiência dolorosa, ela não é apenas da ordem fisiológica, né, mas também de um deslocamento de energia que vem dessas representações psíquicas que constituem o eu.
Então, em todas essas etapas da formação da dor física, né, ela é marcada pela preeminência do fator psíquico. Então, com isso, né, nós percebemos que existe um encadeamento de causas da ordem psíquica que ocorrem exatamente ao lado do conjunto desses mecanismos neuroquímicos que geram a dor, né? Então, com isso, a gente busca, né, de alguma forma, fomentar novas pesquisas, né, que explorem a dor a partir dessa perspectiva psicanalítica também, né, buscando que a gente possa contribuir para uma compreensão melhor sobre o sofrimento humano, sobre suas ramificações, né, assim contribuir, obviamente, né, para que a gente possa ter, né, um repertório de alguma forma em relação à nossa prática psicanalítica, seja ela clínica, seja ela em hospitais, né, onde quer que a psicanálise possa alcançar. E só para finalizar nesses últimos minutos, que esse trabalho se linka com o primeiro trabalho também de Maria Cláudia, né, a partir da nossa pesquisa no PREO em relação à dor em prematuros. Então, a partir disso, a gente vai esmiuçando a dor, né, seja ela dor física, a dor psíquica, né, da forma como ela se apresenta, né, na experiência humana. Obrigada. Obrigada, Maria Júlia. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu, como psicóloga, fico muito feliz da psicanálise, né, comparecer na contribuição das leituras de todas essas problemáticas, como você falou, relacionando o primeiro trabalho também. E eu queria provocar você um pouco mais nessa questão da importância, né, da escuta, a escuta, para que a gente possa alcançar os sentidos, significados que estão articulados com a angústia humana, com o sofrimento humano, né? Então, eu penso que na formação das pessoas, dentro da leitura interdisciplinar, a gente não pode deixar de fora, né, o impacto psicológico que a gente pode ter numa sala de parto, pode ter no atendimento do idoso, pode ter numa amputação de um membro, por exemplo, mas como é que você pode dizer para mim sobre a importância que as equipes de saúde, que os profissionais de saúde estão dando à escuta do sofrimento, da angústia humana, né? Que eu acho que é disso que a psicanálise fala. Sim, né? Eu acredito que sim, nós ainda temos, enfim, muito a caminhar e muito a discutir, né, em relação a essas possibilidades de diálogo, né, interdisciplinar, e que hoje, né, a partir inclusive desse momento que a gente está vivendo, né, em relação à pandemia, se discutiu muito, né, sobre a questão da saúde mental, sobre, né, quais seriam as possíveis consequências, né, do que está se passando, né, e que a gente também precisou de um olhar, né, em relação às pessoas que adoeceram durante esse período, né, de Covid e de muitas outras questões também, esse boom da questão da saúde mental, né? Então, foi importante também que a gente pudesse pensar, né, enquanto, né, esse adoecido, né, passa por essa experiência, né, o que se forma a partir disso, né? O quanto isso, né, ao mesmo tempo que ele está naquele adoecimento físico, né, ele também está num adoecimento psíquico naquele momento, né? E que dessa forma um influencia no outro, né? Então, para que a gente possa compreender, né, escutar essa dor, a gente precisa de uma compreensão mais ampla, né, sobre o que essa pessoa, né, adoecida traz em relação a essa dor, né, assim para que a gente possa ter uma intervenção, né, de todas as formas, uma intervenção muito mais efetiva, né, para entender esse sofrimento, entender essa angústia, né, e entender o que se passa nesse corpo que é esse todo, né, de corpo, de mente. Exatamente. Eu acho que a gente aí muda um pouco o eixo de não cuidar só da doença, mas do cuidado com a pessoa que está passando por essa situação, né, ou por qualquer uma situação. Acho que muda totalmente a leitura. Muito obrigada. E agora eu vou fazer a sua avaliação e agora a gente vai precisar se despedir de você e ir para o próximo trabalho, tá certo? Então, eu gostaria de chamar Matheus Pereira de Araújo, tá aí já? Matheus vai apresentar para a gente o trabalho sobre
procalcitonina como aliada no uso racional de antibióticos em infecções respiratórias agudas. E quem vai fazer a avaliação do seu trabalho é Raquel, que já está aí. Matheus, está por aí? Está chegando, Raquel. Olá, Matheus. Seu microfone. Dando para ouvir agora? Tá baixinho, mas Agora? fala. Melhorou. Matheus, você vai ter 5 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho e a professora Raquel vai ter 3 para fazer algumas considerações, tá certo? Depois volta a falar, a fala ser sua, tá certo? Seja bem-vindo. Pode começar. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Matheus. Bom dia. Sou acadêmico do 3º período de Medicina pela UFPE. E esse trabalho foi realizado com a ajuda dos meus colegas e orientado pela professora doutora Juliana Pinto de Medeiros, certo? Tendo como título Procalcitonina como aliada no uso racional de antibióticos em infecções respiratórias agudas. Mas o que é a procalcitonina? A procalcitonina é um pré-hormônio produzido em condições normais a partir das células da tireoide, sendo a precursora da calcitonina. E ela tem um nível de circulação no sangue desprezível. Então, quando ocorrer uma infecção bacteriana, vai haver uma liberação de endotoxinas e citocinas que vão agir como um gatilho para impulsionar a síntese de procalcitonina em todos os tecidos parenquimatosos do corpo. Então, isso vai elevar os níveis séricos. Mas isso não vai ocorrer, por exemplo, em infecções virais, em que nós vamos ter uma inibição da procalcitonina pelo interferon gama. Então, dessa forma, a procalcitonina ela tem sido atribuída como um marcador associado à infecção bacteriana. E o objetivo dessa revisão é analisar o uso da procalcitonina para uso racional de antibióticos em infecção respiratória aguda. Os descritores que eu utilizei para esse trabalho foram procalcitonina, antibiótico-terapia em infecção respiratória aguda, e aí foi realizada uma pesquisa de artigos nas bases de dados PubMed, ScienceDirect, Medline e Portal de Periódicos CAPES, onde foram incluídos artigos completos publicados nos últimos 5 anos, sem restrição de idiomas. Então, foram selecionados 18 estudos. As infecções respiratórias agudas elas são o motivo mais comum da antibiótico-terapia na atenção primária e nos hospitais. E iniciar precocemente esse tratamento com antibióticos é crucial para um melhor resultado clínico dos pacientes. O problema é que o uso excessivo de antibióticos e a duração prolongada da antibiótico-terapia está associado ao aumento de resistência de bactérias comuns, o alto custo do serviço de saúde e também reações adversas a esses medicamentos. Então, alguns estudos eles mostraram que as orientações baseadas nos níveis de procalcitonina, eles reduziram os antibióticos sem danos aparentes. Então, a procalcitonina ela pode ser medida no sangue por diferentes ensaios disponíveis no mercado, com um tempo de 1 a 2 horas, e tem uma propriedade importante, que é, à medida que o paciente ele vai evoluindo no tratamento, há um declínio muito rápido desses níveis séricos. Então, nos estudos selecionados, a procalcitonina ela foi mais usada na sala de emergência e na enfermaria do hospital para informar sobre o início da antibiótico-terapia, principalmente em pacientes de baixo risco, com bronquite ou exacerbação da DPOC, e também na descontinuação do tratamento em pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. E no caso da unidade de terapia intensiva, a procalcitonina ela foi usada principalmente para monitorar o tratamento e descontinuar antibióticos em pacientes que tiveram uma melhora clínica e uma queda nos níveis de procalcitonina. Então, além de auxiliar o início da antibiótico-terapia, esse marcador ele pode ajudar a orientar a decisão clínica também para a interrupção e a duração do tratamento. Então, podemos perceber que a procalcitonina é uma ferramenta potencial para o uso racional de antibióticos, tanto para impedir prescrições desnecessárias, quanto para limitar a duração da antibiótico-terapia. No entanto, essa implementação ela precisa ser cuidadosa, porque são necessários protocolos com base em medições sequenciais, fornecidos a partir de estudos clínicos que tenham um alto rigor metodológico para não oferecer risco ao paciente. Então, atualmente ainda não existe um consenso sobre os pontos de corte ideais para os antibióticos a ser usado para haver essa decisão de interrupção, e outras limitações também podem incluir a acessibilidade
e o tempo de obter o teste desses relatórios. Mas é uma ferramenta muito, muito importante e interessante e pode ser testada, no caso da atenção primária, no ponto de atendimento. Então é isso. Um pouco rápido, mas... Não, tudo bem. Charmênia, posso dar continuidade? Pode. Pronto, Matheus. Eu quero parabenizar a iniciativa do trabalho. É um tema extremamente relevante também, principalmente na prática, né, clínica, no acompanhamento e todos os pontos que são importantes para a gente ter esse controle na condução do tratamento, principalmente na antibiótico-terapia, que é um problema muito antigo em relação à produção de resistência, né? E não só na área respiratória, em todos os aspectos, como você bem sabe, como estudante de medicina. E lendo o seu trabalho, embora não seja a minha área de atuação, eu fiquei assim com algumas questões que você já elucidou na sua apresentação, né, com relação a o que foi encontrado, o tempo, né, que é necessário, e algumas restrições, porque eu vejo, nossa, uma dosagem da procalcitonina não é algo tão difícil de fazer, e pelo que você mostrou nos seus resultados, desses 18 trabalhos, eles se mostraram vantajosos, né, para esse acompanhamento. Então, quais foram quando você traz assim como resultado, né? Quais foram as limitações que você relatou? Os estudos trazem isso em relação ao custo de realização, ao tempo desse relatório para sair, qual é o impedimento para realmente se tornar aplicável, além da questão do protocolo metodologicamente, né, viável? O que é que você, como estudante, fazendo essa análise desses artigos, traz para mim, para nós, como o maior impedimento para que isso seja realmente aplicado na prática do dia a dia? Bom, o maior impedimento, eu acho que seja justamente a falta de um consenso quanto à dosagem, que é importante, tipo assim, para você parar o antibiótico. E a procalcitonina, ela no sangue, normalmente, ela é 0,5, esqueci a unidade de medida, Não se mas é preocupe. 0,5, e ela aumenta muito rápido e também diminui muito rápido. Só que o tempo de duração desse teste é de 1 a 2 horas. Então, também é uma coisa muito importante e relevante. E acho que também... A questão do custo, não tem alto custo. Pelo menos eu não anotei no que eu vi, mas eu imagino que seja um teste simples, já que é um imunoensaio. E pode Mas ser... Pode falar. A questão da dificuldade, eu acredito que seja em relação realmente a encontrar esse consenso, né? Visto que os protocolos ainda não são totalmente instituídos. Então, acho que vale a pena demais fazer esse tipo de levantamento. Eu quero mais uma vez parabenizar a iniciativa do trabalho, né? Porque acho que todas as medidas que são cabíveis para buscar, né, evitar esse tipo de problema que é a resistência bacteriana são viáveis, né? Então, vocês tão cedo aí já fazendo esse tipo de pesquisa. Espero que continuem seguindo, né, essa linha, viu? Parabéns, Matheus, a você e aos participantes do grupo. Obrigado. Obrigada, Raquel. Obrigada, Matheus. É muito bom saber que pessoas tão jovens, apesar da gente estar tão preocupado com a saúde, né? Mas a gente tem dá um ânimo saber que vocês estão aí na batalha, né? Olha, Matheus, eu estou vendo que você continua com a gente, não é isso? Isso. Para o próximo trabalho. Então, fique aí, Matheus Pereira de Araújo, e agora ele vai apresentar a avaliação da baixa dosagem, não é isso? De vitamina D em pacientes renais crônicos, tá certo? E esse trabalho, ele também vai ser avaliado pela professora Raquel, tá certo? Então, continue aí com a gente, seus 5 minutos, depois Raquel faz as considerações dela. Bom, esse trabalho ele foi realizado com a orientação da professora Pamela Grazielli Vital Dias de Souza, da Universidade Federal de Pernambuco também. Vou falar agora sobre a avaliação da baixa dosagem de vitamina D em pacientes com doença renal crônica. Bom, a doença renal crônica ela é uma disfunção de variadas etiologias que é diagnosticada quando há diminuição da taxa de filtração glomerular ou aparecimento de marcadores de lesão renal por no mínimo 3 meses.
Então, é um problema de saúde pública que afeta mais de 10% da população global. E os pacientes renais crônicos, eles são inicialmente assintomáticos. Os sintomas, geralmente, eles aparecem quando a complicação da doença renal crônica ela já está num estágio mais tardio. Então, o tratamento dessa condição ele é limitado e muitas vezes ele se baseia em retardar o avanço da disfunção renal e evitar as complicações, já que a cura seria por meio do transplante renal e ela não é amplamente acessível. Então, a doença renal crônica ela também tem sido conhecida por ser um fator de risco para o desenvolvimento da deficiência da vitamina D e está associada ao aumento da mortalidade. Essa revisão ela tem a finalidade de avaliar a deficiência da vitamina D na doença renal crônica e, para isso, foi realizada uma pesquisa com os seguintes descritores: vitamina D, doença renal crônica e suplementação, nas bases de dados PubMed, Medline e Portal de Periódicos CAPES, em que foram incluídos os artigos publicados nos últimos 7 anos nas línguas portuguesa e inglesa. E aí foram selecionados 12 estudos. Bom, a vitamina D é um sequesteroide lipossolúvel que contém receptores específicos e possui um sistema hormonal que está envolvido na regulação de quase 3% do genoma humano. E aí a exposição solar e a dieta, elas vão ser as principais fontes da vitamina D, que vai ser adquirida ainda na forma do colecalciferol. A principal função fisiológica da vitamina D vai ser justamente a regulação da homeostase de cálcio normal e o equilíbrio de fósforo. No entanto, nos pacientes com a doença renal crônica, como podemos ver nessa imagem aí, tá bem pequenininha, mas a taxa de filtração glomerular desses pacientes, ela vai ser diminuída por causa de uma menor atividade da enzima 1-alfa-hidroxilase. Isso vai resultar numa ativação reduzida de colecalciferol a calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Então, a deficiência de calcitriol, ela vai acarretar alguns problemas. Por exemplo, vamos ter a diminuição da absorção intestinal de cálcio, que isso vai levar a uma hipocalcemia, e uma diminuição nos níveis teciduais dos receptores de vitamina D na glândula paratireoide, que vão resultar em uma resistência à regulação mediada por calcitriol e também uma estimulação da secreção do paratormônio. Isso pode induzir o hiperparatireoidismo secundário, como podemos ver nessa imagem, que vai dar todas as setinhas para indicar a participação em cada parte. Outros problemas dessa baixa concentração sérica da vitamina D vão ser as profundas alterações do metabolismo ósseo de cálcio, que podem levar a problemas como osteodistrofia renal, predominantemente a osteite fibrosa, a osteomalácia, a doença óssea adinâmica ou uma variedade mista. Então, além disso, por ser predominante em idosos, nós também vamos observar que pode levar a osteoporose, a fragilidade óssea e também a fratura, já que aumenta o risco de quedas, falta de cálcio. Então, diante disso, nós temos que os níveis de vitamina D são uma meta terapêutica para os pacientes com a doença renal crônica, sendo uma possibilidade a suplementação da vitamina D, que já tem sido apontada como benéfica, porque vários estudos eles apontam a redução de marcadores inflamatórios e uma melhora no metabolismo ósseo por alguns estudos, embora ainda haja necessidade de mais evidências empíricas adicionais. Ok, é isso. Toma uma água, que tem o próximo ainda, né? Mas vamos lá, Raquel. Simbora, a fala é sua. sua. Ei, Matheus, Parabéns né? pela sua apresentação. Muito seguro, Matheus, aparentemente bem tomou posse, né, do tema e é um contexto também extremamente relevante para a prática clínica, né? Os estudos que você trouxe, eu fui dar uma analisada, né? Estudos bem interessantes. E a minha pergunta, Matheus, rapidinho, bem rápido, que eu tenho da outra pergunta, é o que motivou realmente vocês fazerem esse levantamento, visto que a deficiência, né, da vitamina D para um paciente renal crônico é uma coisa que já é fato e que já existe também essa ideia de suplementação com a vitamina D. Então, o que é que motivou esse estudo de vocês para atualmente, né, buscar essa revisão? Bom, a minha motivação ela foi porque a minha faculdade é Medicina Federal de Caruaru. Nós temos uma metodologia ativa em que nós estudamos casos clínicos. E aí, um caso de uma paciente, né, ela tinha uma baixa dosagem de vitamina D. E aí, quando eu fui pesquisar para levar para a tutoria, já que é um PBL, aí eu vi que tinha essa baixa dosagem de vitamina D, e aí fui pesquisar sobre a suplementação dela. Ok. É relevante
já que leva Ok. também a outros problemas. Exatamente, mas ela não é de fato algo que é feito na rotina, né? Porque isso exige uma avaliação muito próxima de cada paciente, enfim. É um tema bem delicado, visto a questão da lesão renal, né? Assim, a insuficiência renal. Então, assim, eu achei bem explicado, muito didático, né? Um tema que eu posso me aprofundar, não tenho competência técnica para isso, mas na minha visão, como todo mundo de avaliador, acho que foi bem, você conseguiu amarrar o objetivo, responder esse objetivo, né, com a sua revisão, e de fato não tenho muito a acrescentar, só realmente parabenizá-lo, viu? E seguir nesse contexto clínico, aproximar a questão da avaliação do paciente, a sua prática, porque tem coisas que realmente só com a vivência como profissional, assim, como estudante, como profissional, vocês vão conseguir ter esse contato mais próximo. E eu fico também muito feliz em ver, né? Embora ainda me considere jovem, ver esses meninos mais assim, mais engajados com essa questão do idoso, da prática clínica, dos marcadores, né? Você vê que estão fazendo ciência de alguma forma mesmo distante, né? Com esse cenário pandêmico. Então, meus parabéns, Matheus. Feliz por avaliar seu trabalho. Continuem assim, você e seu grupo, viu? Obrigado. Então, parabéns mais uma vez, e a gente fica feliz também de saber que a universidade no interior, as faculdades do interior estão trazendo produções, né, muito Charmene, eu boas. falo isso porque eu sou de Petrolina, então eu entendo exatamente essa conexão aí com o interior, viu, Matheus? Pois é, a gente sabe, eu sou do interior também da Paraíba, mas sei o quanto é importante a chegada das universidades, né, lá, motivando vocês para ter muito entusiasmo pela causa. E só dá você, Matheus, agora. Matheus Pereira de Araújo, agora você vai apresentar o trabalho sobre dieta restritiva em FODMAP, é isso? Como estratégia terapêutica na síndrome do intestino irritável. E agora a gente vai ter a participação de Márcia, né, que vai avaliar o seu trabalho, tá certo? Seja bem-vinda, Márcia. E Matheus, você tem os seus 5 minutos, e Márcia terá os 3 para fazer algumas considerações. Então, agora eu vou falar sobre a dieta restritiva em FODMAP como estratégia terapêutica na síndrome do intestino irritável. Bom, a síndrome do intestino irritável é um distúrbio gastrointestinal funcional debilitante, marcado por dor abdominal associada a um hábito intestinal e características de defecação desordenadas. Então, a prevalência global é de 11,2% e vai atingir mais mulheres e pessoas com menos de 50 anos. A fisiopatologia ela envolve uma interação complexa entre a hipersensibilidade visceral, a dismotibilidade e também a desbiose da microbiota gastrointestinal, além das alterações no eixo cérebro-intestino e também fatores psicossociais. Então, o manejo da síndrome do intestino irritável ela envolve uma variedade de abordagens, incluindo o estilo de vida, fatores psicológicos e também farmacológicos. No entanto, a atual terapia medicamentosa ela ainda é muito limitada e, por isso, a modificação na dieta tem sido cada vez mais usada como uma ferramenta para o controle dos sintomas. Então, essa revisão ela tem a finalidade de avaliar a adoção da dieta pobre em FODMAP como um artifício para reduzir os sintomas da síndrome do intestino irritável. Para isso, foram definidos os descritores síndrome do intestino irritável, dieta com baixo FODMAP e alimentação, que foram incluídos nas bases de dados PubMed, Medline, Portal de Periódicos CAPES e Cielo. E aí foram incluídos artigos completos publicados nos últimos 5 anos, sem a restrição de idiomas, sendo então selecionados 16 estudos nesta revisão. Bom, o FODMAP, o que é o FODMAP? O FODMAP é o acrônimo em inglês para oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos, fermentáveis e polióis, e se refere a um grupo de carboidratos de cadeia curta que são fermentados pelo cólon devido à absorção incompleta pelo intestino delgado. Então, os FODMAPs eles podem auxiliar e aumentar a motilidade gastrointestinal. E como ele vai aumentar a motilidade gastrointestinal, ele vai reduzir o tempo de trânsito do intestino delgado e também vai diminuir a oportunidade de absorção. Além disso, os FODMAPs que não são absorvidos, como frutanos, polióis e lactose, eles são osmoticamente muito ativos. E aí eles vão atrair a água para o intestino delgado e vão aumentar também o volume.
E essa participação ela vai ampliar a fermentação rápida e a produção de gases, principalmente o hidrogênio. Então, esses mecanismos eles vão aumentar os sintomas porque vão causar uma distensão luminal e pode levar a sintomas de gastrointestinais funcionais em indivíduos com hipersensibilidade visceral, causando a dor e o inchaço. Então, nesse contexto, a dieta com baixo FODMAP ela se insere como uma intervenção muito plausível, já que diversos ensaios clínicos relataram a restrição dos alimentos desencadeadores, que a restrição dos alimentos desencadeadores ela atinge o alívio adequado em aproximadamente 70% dos sintomas. E aí, como vai ocorrer essa restrição dos FODMAPs? Bom, vamos ter a dieta, ela consiste em 3 estágios: a restrição, a reintrodução e a personalização do FODMAP. Então, primeiro vai haver uma restrição de 4 a 8 semanas para testar a resposta a esses sintomas. Logo após, vai haver uma redução dos sintomas. Caso essa redução dos sintomas ela seja alcançada, nós vamos ter a reintrodução de alguns FODMAPs na dieta para testar a tolerância e alcançar o controle posterior dos sintomas a longo prazo com a dieta nutricional adequada. Isso vai ser realizado com o auxílio de clínicos gerais, de nutricionistas e também de gastroenterologistas. E é importante que haja esse acompanhamento porque a restrição dietética feita aleatoriamente ela pode causar muitos problemas nutricionais no indivíduo, causando outras doenças e outros problemas de saúde. Então, o efeito benéfico significativo tem sido observado nessa dieta com baixo FODMAP e tem sido relatado diversos estudos com esses efeitos positivos. No entanto, são necessários mais estudos com um melhor rigor metodológico, porque existem muitas dúvidas quanto ao malefício que poderia causar essa dieta com baixo FODMAP, principalmente quando se fala a longo prazo. Então, essa estratégia deve ser feita com cuidado pelos profissionais, como eu falei, e é importante que eles estejam sempre atualizados quanto às evidências dessa intervenção contidas na literatura. Ok, Matheus, muito obrigada pela sua apresentação. E agora eu vou passar para a professora Márcia, que vai fazer algumas considerações sobre o seu trabalho. Daqui a pouco você bebe água. Microfone. Está sem áudio. Seu microfone está sem áudio. Camila, como é que pode ajudar a professora Márcia? O áudio dela está ativado, aí eu acho que deve ser algo do microfone dela. Professora Márcia, tire e ative de novo o áudio para ver se volta. Será que ela vai precisar sair e voltar? Professora, tenta falar sem o fone, tira o fone e usa o áudio do computador. Camila, agora é contigo, eu não sei. Será que ela ativou o microfone na hora de entrar na sala? Será? Está ativado. Agora ela mutou. Aproveita para beber uma água, Matheus. Ainda não dá para escutar, professora. Nossa, o que foi que aconteceu? A senhora pode entrar e sair de novo da reunião? Eu acho melhor ela sair e voltar de novo. Márcia, veja o chat. Está sendo sugerido que você saia e volte. Isso. Eu acho que ela vai seguir isso. Isso. Raquel, você trabalha em Petrolina, é?
Trabalho em Petrolina, sou professora da UPE aqui do campus Petrolina, há 10 Bom, que anos. bom. Faz tempo que eu não vou aí, já fui muito. Que bom. Maravilhoso o Rio São Francisco. Quem vem para cá não quer mais ir embora. Pois é. Matheus, aguarde só um pouquinho que a professora está resolvendo um problema técnico aí, viu? Se quiser aproveitar para tomar uma água, a gente está com tempo. Esse é o trabalho 659, professora? Esse que ele tá, é o 771. Ah, certo, tudo bem. É o dieta restritiva em FODMAP. Ok. Oi, Agora. Cadê tá ela? ouvindo? Sim. Tá A iniciando gente a tá te câmera. ouvindo. A gente tá te ouvindo, Tá mas não tá iniciando a te vendo. câmera. Agora Eu tá acho que é porque indo, a câmera Márcia. é mais lenta. Tá abrindo tua câmera. Deu certo agora, Abriu, né? graças a Deus. Pronto. Agora falta Matheus. Espera Matheus, só um pouquinho, Matheus. Bom dia a todos. Bom dia. Pronto, Matheus chegou. Assim, estou muito feliz porque vejo pessoas jovens, né? Muitos jovens apresentando os trabalhos de relevância. Matheus, muito corajoso, apresentando logo 3 trabalhos, né, em sequência. Parabéns, Matheus. E trabalhos bem relevantes, né, que trazem relevância clínica. Eu sou médica e, assim, sei que é difícil também como estudante a gente ter esse papel também de pesquisador, né? É muito complicado. E quero parabenizar seu grupo, você, pelo interesse. Eu, assim, realmente, lidar com síndrome de intestino irritável, assim, não é minha prática, mas como eu também já passei por clínica médica, a gente tem poucas opções na terapia medicamentosa, né? E muitas vezes a ideia é implementar realmente a dieta. E existem várias dietas, assim, as pessoas às vezes orientam de forma irracional. E a ideia do FoodMap, ela está bem organizada, né? Você trouxe os trabalhos, você traz o benefício, mas eu vejo que seu trabalho realmente é importante porque, apesar disso, você traz a importância do acompanhamento multidisciplinar. Mesmo tendo implantado essa dieta, o paciente ele tem que ser acompanhado, né, multidisciplinarmente. E, além disso, tem os riscos que a própria dieta pode trazer, né? E aí, Matheus, eu queria saber como foi que você chegou, o que te motivou a pesquisar isso, né? Essa questão da dieta nesses pacientes de síndrome de intestino irritável. Essa é a minha pergunta. Eu realmente realizei a busca de síndrome de intestino irritável para procurar possíveis intervenções. E aí a dieta FoodMap era uma delas. Também existe a intervenção por probióticos e prebióticos. Mas essa FoodMap é a que eu mais gostei. Então, decidi procurar mais para saber mais sobre. Mas, assim, o que foi que te motivou a chegar a esse tema, né? Essa temática, assim? Foi algum paciente, como no caso anterior, você trouxe? Foi um grupo de pesquisa? Geralmente a gente tem vários casos clínicos toda semana. E aí chegou alguma parte sobre essa síndrome do intestino irritável e eu achei interessante fazer um trabalho sobre isso. Também não sabia que era tão comum, mas é super comum. Então, achei interessante trazer uma abordagem diferenciada e mais recente sobre. Mas foi muito mais comum e, inclusive, às vezes a gente traz o diagnóstico e não é real, né? Assim, é uma coisa que precisa realmente ser bem trabalhado, né? O diagnóstico, que muitas vezes passa por outros diagnósticos de exclusão, a síndrome do intestino irritável. E aí você chegar a uma dieta, você teria que ter um melhor conhecimento, né? Do quadro clínico do paciente e da dieta também. E vocês pensam no grupo de vocês em implementar algum trabalho em relação a esse seu resultado? Bom, eu ainda não pensei nisso, mas pode ser uma ideia interessante. Ok, obrigada. Obrigado também. Obrigada, Matheus e Márcia. Matheus, eu acho que agora você vai aguardar a avaliação dos seus trabalhos, mas a sua participação eu acho que termina nesses 3 trabalhos, não é isso? Isso. Muito bem, muito obrigada, viu? E parabéns por todo o seu empenho. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom, então agora a gente vai dar sequência convidando Beatriz Mendonça Gouveia de Mello,
Beatriz vai fazer a apresentação do post com o tema Associação Patogênica entre Psoríase e Doenças Cardiometabólicas, uma revisão de literatura também. E esse trabalho vai ser avaliado também por Márcia. Ok? Ok, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Você tem 5 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, tranquila, a gente tem tempo. E Márcia depois teria 3 minutos para conversar, para provocar você em algumas considerações, tá certo? Tá certo. Bom trabalho. Obrigada. Bom dia, meu nome é Beatriz, eu sou estudante da UPE, atualmente no 5º período de Medicina. Vou estar apresentando a revisão de literatura que foi orientada pela doutora Ângela Cristina Rapella Medeiros e que tem como objetivo, que tem como tema, né, essa associação existente entre psoríase e doenças cardiometabólicas. Então, foi feita uma revisão integrativa com 6 artigos obtidos na plataforma do PubMed, os 6 artigos extremamente atualizados, datados a partir de 2018, associado também a um trabalho que foi publicado no Anal da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E aí, o principal objetivo dessa revisão de literatura foi justamente analisar e estudar quais seriam os mecanismos que correlacionassem essas duas patologias, né, a psoríase e as doenças cardiometabólicas, e um mecanismo que fosse justificável existir uma prevalência tão grande entre essas duas doenças. Então, esses mecanismos eles não estarem 100% claros, evidenciados. Essa associação existe, ela é comprovada, estudos mostram que realmente a psoríase está associada com as cardiometabólicas e que elas associadas, elas têm uma influência negativa na qualidade de vida do paciente e que também pode ter uma associação com a morte prematura. Então, a psoríase, a gente sabe que é uma doença que envolve fatores imunes e inflamatórios e que o desencadear da formação da placa psoriásica, ela envolve fatores tanto genéticos quanto ambientais, né? Então, o que acontece aí é uma reação em cadeia. A gente vai ter o gatilho para a formação dessa placa e aí vai criar todo um ambiente inflamatório com consequente liberação de citocinas pró-inflamatórias. E aí, nesse exemplo, a gente pode citar o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, que vão criar esse ambiente e que aí, posteriormente, cursam também com condições como aumento da resistência à insulina, disfunção endotelial, que criam um ambiente propício ao desenvolvimento dessas doenças, dessas comorbidades, né? Outra associação também que a gente pode fazer é com a obesidade central, que é uma patologia que tem grande risco do desenvolvimento das doenças cardiometabólicas e que também é uma patologia que ela cursa com um estresse oxidativo fortíssimo e também com esse ambiente inflamatório no corpo no geral, mas também nesse ambiente vascular, né? E quando a gente associa com outra doença inflamatória, como é o caso da psoríase, essa prevalência ela só aumenta, só tende a crescer. E aí, para exemplificar tudo isso, teve um estudo realizado no próprio Oswaldo Cruz, que envolveu 72 pacientes diagnosticados com psoríase. E aí foi feito um estudo para avaliar a prevalência de doenças cardiometabólicas, né? E aí a gente teve um resultado de que 39% desses pacientes mortavam uma doença cardiometabólica, a síndrome metabólica, pelos critérios da OMS. E também, analisando igual para igual, um estudo na Tailândia foi feito também, essa porcentagem já subiu para 49%, né? E esse valor se torna alto quando a gente compara com a prevalência na população geral, que nesse caso ficou em torno de 30%, ou seja, bem mais baixo do que associado à própria psoríase, né? Então, aí a gente tem como a conclusão da revisão que o que fica como denominador comum entre as doenças seria justamente esse processo inflamatório e só evidencia a necessidade da gente ter uma abordagem multidisciplinar quando se trata desse paciente com psoríase, com alguma questão de síndrome metabólica, tanto na questão terapêutica quanto no controle da doença, já que pacientes que têm a psoríase desassociada da síndrome metabólica, eles têm um controle muito maior da doença, né? Então,
fica aí essa necessidade de intervenção, de tratar mais como uma coisa unificada esse mecanismo patológico. E é isso, obrigada. Obrigada, Beatriz, pela sua apresentação, pela sua disponibilidade, né, de investir nessa área. E agora a gente, então, passa a palavra para a professora Márcia para fazer as considerações que ela quiser sobre o seu trabalho. Tá certo. Parabéns, Beatriz. Assim, você é aluna do 5º período de medicina, né? Ainda está no meio do curso. É louvável, assim, seu interesse pela clínica. Psoríase é uma doença muito frequente, né? Eu sou dermatologista e, assim, é uma doença super frequente. E, realmente, essa associação entre risco cardiometabólico e psoríase é uma coisa que a gente vê na prática. Mas, como você trouxe, né, os artigos que tratam da fisiopatologia são bem recentes, né? São mais recentes do que o que a gente já estava vendo na prática. E, realmente, assim, existe esse porquê a gente avaliar, porque existe esse risco, né? E daí, as orientações que a gente faz a partir daí. Aí eu queria saber, assim, de você, do seu grupo, se vocês vêm implementando isso na prática e como é que vocês têm feito isso. A partir do momento que vocês têm o paciente, né, com psoríase e vocês detectam um risco aumentado, né, cardiometabólico. Sim. Na verdade, quando se identifica, né, que existe essa associação no paciente, acredito que a atenção deve ser dobrada até no controle da doença, que tem que ser mais de perto, porque se torna algo mais difícil para o paciente, que também influencia no estilo de vida que ele vai tomar, né? Então, o que já tinha que ser tratado com um olhar cuidadoso tem que ser redobrado para que nenhuma das duas condições meio que fuja do controle, né? E tenha um impacto muito maior do que realmente poderia ter na vida do paciente. E, na realidade, foge até do cuidado estrito médico, né? Você tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, considerando assim, a obesidade, né? A nutrição do paciente, que é muito importante você avaliar essa questão do aumento do estresse oxidativo, que é bem, assim, a gente tem estudado muito, em outras doenças na dermatologia, inclusive. A gente está vendo cada vez mais essa importância, né? No desencadeamento de outras doenças dermatológicas. Parabéns, assim, você foi bem segura. Trabalho realmente, assim, acho que é um trabalho de relevância e que mostra que a prática clínica da gente tem que ser ampliada mesmo, né, em relação a esses pacientes. Parabéns a você, ao grupo, a doutora Ângela Rapella. Parabéns também. Obrigada. Então, obrigada, Beatriz, obrigada, Márcia, pelas considerações sobre esse trabalho. Eu também fico muito feliz com essa leitura interdisciplinar de todos os casos, né, de alguma forma vocês estão trazendo. E isso é um ganho muito grande, né? Tanto para a formação como para a atuação, né? Muito bem, a gente se despede de Beatriz e a gente continua com Márcia para avaliar o próximo trabalho, que será de Luan Newton da Silva. E Luan vai trazer um mapeamento da esporotricose em hospital de referência do estado de Pernambuco no primeiro semestre de 2020. Luan já está aí. Seja bem-vindo, Luan. Bom dia, você vai ter seus 5 minutos de apresentação. Fique tranquilo que a gente tem tempo e que a professora Márcia, a doutora Márcia, ela vai fazer considerações sobre o seu trabalho, tá certo? Depois. Fique à vontade. Tá certo. Bom dia a todos. Meu trabalho é mapeamento da esporotricose no hospital de referência do estado de Pernambuco no primeiro semestre de 2020, como a professora falou, e eu fui orientado pela professora Maria Luísa Carvalho Neves. Primeiramente, eu vou destacar que a esporotricose é uma micose subcutânea causada por um complexo saprozoonótico dimórfico do gênero Sporotrix, ou seja, de várias espécies, e pode apresentar formas cutâneas, extracutâneas, mucosas, e a variação da principal forma de infecção, antes associada ao contato com plantas, solo, em especial roseiras, e agora referente ao contato com gatos, indica a necessidade de reavaliar as principais características dessa doença. O objetivo do trabalho é conferir o panorama vigente da esporotricose, avaliando epidemiologicamente, clinicamente e mitologicamente ou laboratorialmente os pacientes diagnosticados,
e trata-se de um estudo observacional, analítico, prospectivo, tipo transversal. O projeto passou pelo Comitê de Ética, ou seja, não oferece nenhum óbice ético, enquanto em conformidade com as resoluções vigentes. O próximo, por favor. Como resultado, nós tivemos um período de janeiro a julho, 39 casos suspeitos, dos quais 17 foram positivos ao exame micológico, à cultura, e desses, 10 no gênero masculino e 7 no feminino. A faixa etária analisada foi dos 15 aos 79 anos, com a maior prevalência nas quintas e sextas décadas. 16 pacientes referiram contato prévio com gatos contaminados, enquanto apenas um referiu contato direto com terra, sem contato com gatos. As formas clínicas observacionais foram cutânea com 11 pacientes, cutânea fixa com 4 pacientes, mucosa com 1 paciente, reiterando a forma clínica mais comum na literatura como linfocutânea, que é responsável por aproximadamente 70% dos casos, e cutânea disseminada em paciente, que foi justamente aquele paciente que teve contato com terra, que desenvolveu uma forma disseminada, bem agressiva, ele era muito comprometido. Os membros superiores foram a região mais afetada, com 11 pacientes, seguido dos membros inferiores com 3, a cabeça com 2 e a universal com o paciente foi justamente o paciente da forma disseminada. E as formas de obtenção do tecido foram suave, estéreo, raspagem e biópsia. A biópsia ela teve um número maior de exames positivos em relação aos exames efetuados, também por ser um fungo subcutâneo e às vezes requerir uma coleta mais profunda do tecido. E aos exames laboratoriais, nem o exame direto foi positivo na lâmina e apenas foi diagnosticado por meio da cultura. Nós podemos concluir que a infecção através de contato com felinos contaminados tem realmente tomado proporções maiores que aquelas referentes ao manejo de terra e plantas, sendo, portanto, uma questão de saúde pública, podendo ser caracterizada agora como uma zoonose. E um dado relevante é que, devido à pandemia, os nossos dados foram subnotificados por haver uma quantidade menor de pacientes, já que o laboratório foi fechado por um tempo. Inclusive, é válido estudar a subnotificação da esporotricose durante esse período pandêmico. Essas foram as nossas referências e obrigado. Obrigada, Luan, pela sua apresentação. Então, a gente passa a palavra para a professora Márcia para fazer as suas considerações, certo? Luan, parabéns pelo trabalho, parabéns ao grupo, né? Esporotricose é realmente uma micose que, tipo, na minha época da residência, a gente via esporadicamente, né? E assim, como você bem trouxe, a gente teve uma mudança no perfil epidemiológico, né? E acho que de 2017, 2016 para cá, a gente passou a ver mais aqui na cidade, né? Nos nossos ambulatórios feitos nos hospitais universitários aqui na cidade. E teve essa aparente mudança de comportamento, inclusive a gente acabou vendo várias formas clínicas que a gente nem costumava ver, né? Eu sou do Hospital das Clínicas e a gente tem descrito uns 2 casos de inoculação intraocular de esporotricose. E aí, vocês, em relação a essa mudança do perfil, né, epidemiológico, vocês se aprofundaram, vocês pensaram assim, o que é que pode ter causado isso? O que é que... Esse é meu questionamento. Além das pesquisas epidemiológicas, a gente tem processado os dados, a gente tem pensado em algumas questões microbiológicas mesmo. O fungo, o principal causador antes era o Escherichia coli e agora o Escherichia brasiliensis, ele tem tomado uma proporção bem maior nas infecções. Ele é um fungo que ele tem uma capacidade invasiva maior, tanto para os gatos quanto para os humanos, e esses potenciais de virulência podem ter se modificado e, portanto, tomado formas clínicas diferentes. A gente também observou uma forma ocular bem agressiva e realmente é válido verificar essas novas mudanças. Assim, parabéns, realmente foi bem expressivo, né, esse aumento de esporotricose. A gente tem até um ambulatório, né? Foram criados ambulatórios nos hospitais de referência por conta que a gente realmente observou a necessidade, a quantidade de pacientes que chegavam com esporotricose, né? Parabéns. E realmente a COVID teve diminuiu, né, essa notificação desses casos que a gente vinha realmente observando uma frequência muito alta.
assim, como na esporotricose, como em outras doenças também. E aí eu queria parabenizar vocês, o grupo de vocês. Muito obrigado. Pelo interesse. Nada. Então, muito obrigada a Luan, Márcia. Eu acho que as considerações que vocês estão fazendo, inclusive em tempo real, do que está acontecendo, né, com as questões que estão sendo estudadas, eu acho que é tudo muito rico, né? Tudo muito atualizado, muito necessário, isso é muito bom. Ok, então, a gente se despede de Luan, e o próximo trabalho, que na nossa sala é o último, né? Eu acho que a gente até está bem de horário, trabalhamos bem. E aí convidar Maria Eduarda Barros Arcoverde. Maria Eduarda vai apresentar o trabalho sobre causas da hemorragia gastrointestinal alta na varicose e também é uma revisão da literatura. Esse trabalho vai ser avaliado por Raquel, pela professora Raquel. Maria Eduarda já está por aí? Márcia vai tomar uma água. E Maria Eduarda, Camila. Maria Eduarda está aqui. Está presente. Tá, só não estou te vendo. Não, aqui está Maria Eduarda Marinho, não? Foi do outro trabalho. Aqui é Maria Eduarda Barros Arcoverde, esse trabalho. Larissa Santos Almeida Sá, que é coautora. Bom dia. Bom dia. Quem está aí? Larissa? Ah, vai ser a Có. Isso, a Có, não é? Isso. Deixa eu Isso, botar isso. aqui. Diga seu nome, Larissa. Larissa Santos Almeida. Santos Almeida, certo. Ok. Larissa, então você vai fazer a apresentação do seu trabalho no tempo de 5 minutos, mas fique tranquila que a gente está em tempo também. E a professora Raquel vai fazer as considerações depois da sua apresentação, tá certo? Certo. Fique à vontade, bom trabalho. Bom dia, meu nome é Larissa. Bom Estou dia. graduanda no curso de farmácia, quarto período. E vou falar um pouco sobre a hemorragia gastrointestinal. Não varicosa, alta não varicosa. Mas primeiro a gente precisa saber o que é a hemorragia. Hemorragia é escape de sangue, tanto para dentro do corpo ou para fora. Ela vai se dividir em alta ou baixa. O que a gente escolheu foi a hemorragia gastrointestinal alta, não varicosa, que ela vai acontecer um sangramento no duodeno, esôfago ou estômago. Por que a gente escolheu ela? Porque ela é a mais comum entre os casos, é a que mais acontece e não é muito estudada. O objetivo desse trabalho é evidenciar as causas, visando também os sintomas. A principal causa é a ulceração gástrica, mas também tem outras causas, como uso excessivo de álcool, anti-inflamatórios não esteroidais, mas a principal causa é a ulceração gástrica, que é erosão em um segmento da mucosa gástrica que penetra a mucosa muscular. Para ser mais clara, é uma ferida que se desenvolve na mucosa do esôfago, estômago ou duodeno. Quando que isso acontece? Isso acontece quando o ácido estomacal danifica o revestimento do trato digestivo. As principais causas, como eu tinha falado, incluem a bactéria pylori, o uso de anti-inflamatórios e álcool. Esse trabalho ele é uma revisão de literatura, pegou artigos científicos nas bases de dados PubMed e Cielo. Conclui que a úlcera predomina a causa, mas também tem outros, mas a predominância de cada 50 a 70 casos é a úlcera, e que vale ressaltar também que 20% dos casos da hemorragia, só 20% consegue cessar sem a intervenção. Sem intervenção. O resto precisa de... E também a gente tem de falar, o tratamento para essa ulceração, um dos tratamentos é o uso de omeprazol ou
pantoprazol e também tem a terapia endoscópica, que pode ser usada também. É isso. Ok, Larissa, muito obrigada pelo seu trabalho. E agora a gente vai escutar a Raquel nas considerações que ela vai fazer, tá certo? E depois você volta a responder ao que Raquel considerar. Na verdade, sim, eu não quero fazer, eu quero agradecer, né, Larissa, que está no lugar da aluna, outra aluna, pela iniciativa do trabalho. Sempre acho muito relevante trabalhar essas questões clínicas, né, que assolam, né, nossa população, embora a não varicosa seja um problema bem... trazem consequências, né, negativas sempre para o indivíduo e eu queria só ver essa questão, Larissa, do seu trabalho em relação ao objetivo, né? O objetivo foi relatar essas causas, né? E os principais sintomas. É um tema muito importante, visto que a epidemiologia traz que as úlceras, né, são as hemorragias digestivas altas, representam 85%, né, da ocorrência dessas hemorragias. E você trouxe que, como resposta do seu trabalho, que as principais causas são as úlceras, né? E o restante seriam causadas por traumas locais, provavelmente evidenciados pelos episódios de tosse e êmese, não é isso? E eu queria só que você trouxesse de forma bem resumida, fechando, respondendo ao teu objetivo, né, do trabalho, quais foram os principais sintomas prematuros, que é um dos objetivos do estudo, né? Só isso que eu queria perguntar. Os sintomas, no caso, né? Os prematuros, né? Para que certo. haja uma terapêutica, para que haja um processo de prevenção, né? Então, conhecendo as causas, sintomas prematuros, a gente vai conseguir atuar diretamente na solução do problema. Então, acho que a relevância do seu trabalho não é só trazer dados sobre a incidência, mas também o que você apontou da sintomatologia prematura, da hemorragia digestiva alta. Os principais sintomas que eu vi assim, pesquisando foi a hematêmese, que é o vômito com sangue, seja ele um sangue mais avermelhado, um sangue mais claro, e também o melena, que é aquele sangue já digerido. Então, esses foram os principais. Não mudou muito, né? Na verdade, essas evidências não mudaram muito, seja um sangue digerido ou sangue, né? E isso, já que esse estudo é um estudo atual, não traz muitas mudanças, né, na evidência, mas acredito que é um trabalho extremamente relevante de atualização, né? Muito, muito importante para a nossa comunidade acadêmica. E quero parabenizá-la especificamente pela explicação bem didática inicial do trabalho, para quem não tem, né, o conhecimento das causas, o que é essa hemorragia, alta, baixa, você foi bem didática na sua explicação, tá? De parabéns, viu, Larissa? Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada, Raquel. Nós chegamos aí às 10h04 na conclusão da apresentação de todos os trabalhos, não é? Então, eu estou numa função de mediadora aqui. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, os autores, né, e que participaram do evento, que estiveram presentes aqui, os que não puderam estar, mas mandaram, de alguma forma, a coautoria, né, para que pudesse o trabalho ser apresentado. Gostaria de agradecer também, em nome da comissão de organização do simpósio, a disponibilidade de Márcia Helena de Oliveira e Raquel Mola de Matos, né, para que pudessem compartilhar com a gente essa manhã de trabalho. A todo o pessoal que está na técnica, aí, Camila e Débora e outras pessoas, para viabilizar também que esse evento pudesse acontecer, que é tudo muito novo para a gente, né? Tudo muito novo. Então, a gente precisa perder o medo de fazer as coisas, enfrentar as dificuldades e saber que no final pode dar tudo certo, né?
Então, a gente tem um tempinho aí, eu gostaria de ouvir vocês, Márcia e Raquel, nas suas considerações finais, e dizer que a gente tem agora que fechar as avaliações, saber se tem algumas dúvidas sobre avaliações que Camila possa ajudar a gente, e a gente precisa enviar logo após, né, o final desse trabalho, as avaliações, né, que elas precisam ter tudo concluído hoje, tá certo? Então, Márcia e Raquel, fiquem à vontade para as suas considerações finais. Gente. Márcia, você quer falar? Pode começar, Raquel. Não, gente, assim, eu só queria agradecer a presença de vocês. Essa foi uma experiência nova para mim, certo? É um evento online de grande porte, que envolve, né, extrapolou a questão regional. Acho que me senti, assim, desafiada a, nesse sábado, conseguir contribuir de alguma forma. Eu tive um carinho especial na avaliação dos trabalhos, mesmo aqueles que eu não dominava, respeitando, né, a intenção de cada aluno na inscrição dos trabalhos. Quero parabenizar a equipe do evento em todo momento, com suporte, né? Acho que eu falo em nome de todos os avaliadores e estudantes. A preocupação, no meu caso mesmo, teve alguns problemas para abrir alguns trabalhos, mas prontamente a monitoria, o pessoal que está envolvido, deu o suporte e com muita paciência. Eu imagino quantas pessoas não entraram em contato, né? E mesmo assim elas conseguiram suprir, né, as minhas expectativas. E quero, inclusive, me colocar à disposição para próximos eventos como esse, porque esse tipo de organização eu realmente quero parabenizar, né? E é isso, né? Enfim, não é nada... Tem alunos meus que colocaram um trabalho aí que já disseram também que foram muito bem conduzidos, então não é só a nossa sala, né, que está apresentando o sucesso aí. E as minhas colegas que estiveram comigo no grupo do WhatsApp e dividimos os trabalhos, foram poucos contatos, muita gente trabalhando, mas fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas esse evento online aproximou todos nós, né, multi-temas interessantes, muito interessantes. E só agradecer, gente. Não vou falar muito, não, só isso mesmo. Obrigada, Márcia. Eu gostaria de agradecer, parabenizar a iniciativa, né, que diante de tantas dificuldades, assim, teve a resolução de manter o funcionamento, né, o acontecimento do simpósio, porque é um desafio, acho que para todo mundo, essa questão do online, né, de remoto, e quando você reúne tantos trabalhos, parece que fica assim difícil, mas, né, professora Sarmênia, é você enfrentar suas dificuldades, né? E acho que a gente está mostrando como isso é possível e que, apesar do distanciamento que a gente vive, a gente acaba aproximando de certa forma, né? A gente se aproxima de outras pessoas, a gente se aproxima de pessoas que nem estão aqui, que hoje têm a oportunidade de estarem participando desse evento e que, se fosse presencial, provavelmente não estariam. Então, de certa forma, a gente tem que aprender a conviver com essas novidades, né? E tirar proveito disso. E aí eu quero parabenizar a comissão organizadora do evento, porque pôde enxergar isso diante das dificuldades. E está excelente. Assim, eu não tenho recebido ainda informação das outras salas, mas acho que a nossa sala foi muito bem conduzida, professora Sarmênia. Muito obrigada pela moderação. O nosso grupo de WhatsApp, a gente interagiu alguma coisa, né? Não consegui interagir tanto porque, enfim, a vida leva a gente para muitas coisas e a gente tem que dar conta de tudo nesse momento. E fiquei muito feliz realmente de poder ver que a gente teve participação de tantos jovens, né? Assim, imbuídos dessa atividade, né? Que é a pesquisa científica, que a gente sabe que é difícil e muitas vezes quando você está fazendo paralelo com as atividades acadêmicas. E agradecer ao pessoal da TI, ao pessoal, a nossa monitora também, a quem está nos bastidores, né? Muito obrigada, e realmente foi muito bem organizado, a gente foi muito bem assistido. Muito obrigada a vocês também pela parceria. Obrigada. Eu agradeço a parceria também de vocês. Eu acho que esse simpósio foi um desafio, foi colocado como desafio para a universidade e para todos nós,
Agora, diante das questões tão difíceis, a gente tem que ser criativo, tem que se desafiar, tem que se lançar para ver, né, o que é possível. Então, eu avalio essa mesa, né, essa sala, aliás, como sendo bem-sucedida na apresentação e presença de todos nas avaliações. O nosso papel é apontar e estimular, sobretudo, essa juventude aí para que possam ser muito melhores do que a gente, pelo menos muito melhor do que eu, vocês são muito novas ainda, né? A universidade tem potencial, a universidade tem uma extensão muito grande. Essa leitura interdisciplinar que alguns trabalhos apontam na formação de equipes de saúde só fortalece o que a gente espera e o que a sociedade demanda, né, sobre o cuidar das pessoas. E eu acho que é isso. E outra coisa que foi legal, Charmênia, foi juntar profissionais assim, de áreas diferentes. A gente nem se conhecia. E, tipo, exatamente. Houve profissionais de áreas totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, todo mundo compreender, porque eu também vi os outros resumos, eu vi, muito interessante. Isso. Muito legal essa Na diversidade, a diversidade